Bom dia, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à Sala da Consagração neste dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conduzindo a sala neste dia. Que o Senhor nos abençoe. Gorete, minha querida, seja muito bem-vinda. Você pode fazer a oração, minha querida, e já iniciar a mensagem. Que o Senhor te abençoe, que use poderosamente você. Amém. A mensagem é do Senhor, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor, para trazer o pão quentinho neste dia para nós. Amém. Deus seja louvado. Oremos. Santo, eterno, poderoso Deus, nosso Pai bondoso, misericordioso, amoroso, muito obrigada, Senhor, pelas lições que o Senhor nos dá a cada dia. Muito obrigada por nos ter trazido aqui nesse momento. Eu creio, Senhor, que essa mensagem ela vem de Ti, porque o inimigo tentou de algumas formas para que ela não acontecesse no dia de hoje, mas o Senhor é poderoso e o Senhor quis e assim o será. Amém. Então, entrego nesses momentos a Tua condução, Pai, presença do Espírito Santo, que de fato, Senhor, a minha boca possa ser usada para honrar, exaltar o Teu santo nome e deixar uma mensagem aqui, Senhor, que nos enriqueça, que possa nos trazer condução das nossas ações, das nossas escolhas durante o nosso processo ainda aqui nesse mundo. Dá-nos um dia abençoado, fica com cada um de nós, abre o nosso entendimento, Senhor. É o que te peço, em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Então, irmãos, meu áudio tá bom aí? Tá chegando bem aí para vocês? Tá sim, minha querida. Então, como eu disse na oração, eu tive alguns probleminhas porque eu havia preparado a minha apresentação aqui no computador e o computador resolveu dar pane justamente hoje, desde as 4h30 que eu estou aqui lutando com ele, e por incrível que pareça, ele acabou de abrir agora durante a oração para iniciar, mas eu já tinha dito para o Senhor, com o computador ou sem, essa pregação vai ser feita para a tua honra e tua glória, porque o inimigo, ele não tem poder sobre aquilo que o Senhor ordena. Então, eu vou tentar aqui ainda abrir a tela do computador, mas vou falar aqui mesmo pelo celular, como já está proposto. Mesmo assim, parece que a tela não está abrindo. Então, vamos continuar com a palavra de Deus aberta agora, nesse momento, em Gênesis, capítulo 19, verso 23. Gênesis, capítulo 19, verso 23. E saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Verso 25. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, essa é uma história bíblica que quem nasceu na igreja já conhece
desde pequenininho, né? Então, é uma história muito conhecida, uma história que faz parte praticamente do nosso dia a dia como cristãos adventistas que conhecemos tão bem a palavra de Deus. Mas hoje eu queria colocar um foco especial nessa história, pensando no seguinte tema: escolhas. Escolhas e aonde essas escolhas nos levam. O que essas escolhas determinam sobre o nosso destino. Então, pegar a história de Jó para falar sobre escolhas, eu acho muito propício, porque Jó foi uma pessoa que na Bíblia se encontrou diante de várias escolhas. E é esse o foco que eu quero colocar na palavra de hoje. É entendermos as nossas escolhas e para onde elas estão nos encaminhando a partir da história de Ló e até onde as escolhas que Ló fez o encaminharam. Então, a primeira escolha que eu quero ressaltar sobre Ló, ela está lá no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus chama Abraão, ele faz promessas, e aqui no capítulo 12, verso 11, diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. Então, notem que a citação aqui fala que Abraão tomou a Ló. Fala antes também que Ló foi com Abraão, mas não que Ló tivesse sido chamado, ou seja, que ele tivesse tido uma experiência como Abraão teve para que ele saísse da sua casa, da sua parentela, e quem sabe Ló tenha sido até convencido por Abraão, pelo carinho de Abraão, pela firmeza de Abraão, e Ló fez aquela primeira escolha. A primeira escolha que Ló fez, afinal de contas ele não foi forçado a ir com Abraão, foi uma escolha boa ou foi uma escolha ruim? Então, eu acredito que foi uma escolha boa que Ló fez. Mas será que Ló ele desenvolveu com Deus uma intimidade tal como foi a intimidade de Abraão com Deus, a ponto de Abraão ser chamado de sempre se referir na Bíblia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Mas falando especificamente de Abraão, se fala muito sobre o Deus de Abraão, tanto que a gente acabou de cantar nesse inicial, ao Deus de Abraão, louvai. E quantas vezes nós vimos na Bíblia se falar do Deus de Ló? Então, é uma experiência que pode refletir para alguns de nós a nossa própria experiência, porque até que ponto Ló desenvolveu uma afinidade com Abraão, a tal ponto de Abraão ser o suporte espiritual de Ló, e não Deus. Ou seja, a amizade que Ló deveria ter desenvolvido com Deus, ele colocou sobre Abraão. Ló, na verdade, ele conhecia alguém que conhecia a Deus. Então, essa era a experiência de Ló. Era como se, na convivência com Abraão, Ló passasse a repetir
algumas práticas da vida de Abraão e ele ancorava a sua experiência espiritual na própria experiência de Abraão e não em desenvolver a sua experiência com Deus. Isso é um fato dentro da palavra de Deus. E nós? Como nós nos vemos diante de algumas escolhas que precisamos fazer na nossa vida? Então, Ló sai da terra da sua parentela, semelhantemente a Abraão, e passa, a partir dali, a fazer algumas escolhas. Muitas vezes, nós também ancoramos as nossas experiências espirituais nas experiências de outras pessoas, às vezes da nossa mãe, do nosso pai ou do nosso esposo. E consideramos que, ao fazer isso, nós vamos estar desenvolvendo uma religião verdadeira, uma religião que nos fundamente biblicamente, porque aquela pessoa em quem a gente está se espelhando é uma pessoa realmente cristã. Mas, irmãos, nós não há salvação em grupo, a salvação ela é individual. Não há como nós colocarmos no outro, usarmos, na verdade, o outro como se fosse uma espécie de muleta, porque nós precisamos desenvolver a nossa própria experiência com Deus. Então, muitos filhos consideram que, por terem mães cristãs, mães que oram, ficam adiando, postergando cada vez mais as suas decisões de mudança de vida, de mudança de rumo, e acabam tomando caminhos que não são agradáveis a Deus. E isso são escolhas difíceis de serem feitas. E assim, existem escolhas que nós fazemos que são simples, digamos assim. Para quem conhece a palavra de Deus e sabe que existe ali em Êxodos 20, uma norma que diz: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás aquilo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando essa norma está clara diante dos nossos olhos e nós temos que fazer uma escolha entre uma coisa certa e uma coisa errada, às vezes se torna uma escolha mais fácil. Se bem que eu não estou generalizando e falando que isso seja para todo mundo, porque a própria guarda do sábado é algo que não é assim tão fácil para muitas pessoas escolherem. Mas para quem de fato está disposto a andar com Deus e fazer a sua escolha ao lado do Senhor, então você vê 2 pontos, o certo e o errado. E ali você faz a sua escolha. Mas existem escolhas também que são tão sutis e que muitas vezes nós queremos algo que não deveríamos querer de fato, e aí nós mascaramos aquela escolha e colocamos assim uma capa sobre ela para ver se ela parece com algo mais agradável ao Senhor. E aí nós vamos passar agora para a próxima escolha que Ló fez. A segunda escolha de Ló está lá no capítulo 13. No capítulo 13, verso 11. Quando houve uma controvérsia entre os servos de Abraão e os servos de Ló, que nem deveria ter esse tipo de questões, né, entre parentes tão próximos, mas houve uma controvérsia lá entre eles, e aí Ló teve que fazer uma escolha. E Ló escolheu, no verso 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão
E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Aí começou a descida de Ló. Ele foi para Campina, Campinas, cidade da Campina, e começou a descer cada vez mais, porque ele se apartou daquele onde ele ancorou a sua fé, a sua experiência religiosa. Ao se apartar de Abraão, Ló também se apartou de Deus, porque notem que ele vai descendo cada vez mais. Enquanto Abraão ele se muda para habitar nos carvalhais de Manre, Ló ele faz uma escolha para se aproximar mais da cidade. E ele escolhe não uma cidade qualquer, mas ele escolhe Sodoma, uma cidade que, à vista de todos aqueles que queriam ter uma vida mais próxima de Deus, aquilo só deveria produzir em você desejo de se afastar daquele ambiente. Mas Ló faz essa escolha. E quando, inicialmente, ele não escolhe diretamente ir para Sodoma, são passos, como eu disse, sorrateiros. Ele vai como se fosse se esgueirando, né, até se aproximar da cidade de Sodoma. Inicialmente, parece que quando ele escolhe a Campina do Jordão, ele escolheu uma paisagem linda. Talvez qualquer um de nós escolhesse isso também, uma paisagem linda, era um cenário assim simplesmente deslumbrante. Mas, na verdade, Ló estava querendo, de fato, estava olhando para Sodoma e desejando estar em Sodoma, porque quando chega no capítulo 14, Ló já está em Sodoma, ele não está mais na Campina, ele não está mais no mato, como se diz. Ele já se aproximou tanto de Sodoma que ele está dentro de Sodoma. E daí, Ló, no verso 12, no capítulo 14, verso 12, diz que Ló é levado cativo. Ló, que habitava em Sodoma, Ló, que era filho do irmão de Abraão, ele acabou sendo cativo, sendo levado cativo juntamente com os reis lá de Sodoma, o povo de Sodoma, e toda aquela história que a gente já conhece, que Abraão vai lá e resgata, né? Não somente a Ló, mas toda a cidade de Sodoma, ele salva todo aquele povo. Mais uma vez, a gente pode notar aqui que Abraão ele resgatou Ló. Primeiro, ele resgata Ló daquela terra de idólatras, que era a terra onde eles nasceram. Primeiro resgate. O segundo resgate está aqui. Ele tira Ló das mãos daqueles reis, não é? E juntamente com Ló, ele traz a bênção para toda a cidade de Sodoma e tira todos os habitantes de Sodoma. E Abraão, segundo o que a senhora White fala lá em Patriarcas e Profetas, ele passou a ser muito conhecido em Sodoma. E as pessoas falavam do Deus de Abraão, que só poderia ter sido, de fato, um livramento dado por Deus, e o caráter de Abraão era muito forte e era visivelmente percebido pelas pessoas como aquele homem andava com Deus. Contudo, a decadência de Sodoma era tanta que eles passaram a fazer piadas com as crenças de Abraão. Isso está no espírito de profecia. Não sou eu quem estou colocando a minha própria visão, mas eles brincavam com a fé de Abraão. Tanto que nós vamos ver o reflexo disso um pouco mais na frente, numa determinada situação da própria vida de Ló, né? Prosseguindo um pouco mais nessa trajetória de Ló, nós vamos ver
um momento que é o momento crucial da história de Ló. A cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades da Campina, haviam entrado num estado tão grande de corrupção que Deus disse que iria destruir as cidades. E o que foi que aconteceu? O próprio Jesus veio, visitou a Abraão, veio para trazer a promessa de um filho a Abraão, e naquela mesma visita, juntamente com 2 anjos, ele resolve falar para Abraão, seu servo, que vai destruir Sodoma. E aí a gente conhece todo o desenrolar da história, a intercessão que é feita por Abraão, enquanto os 2 anjos estão se dirigindo já para Sodoma, para que a cidade seja destruída. O próprio Jesus fica ali em diálogo com Abraão. Abraão faz a intercessão e a gente conhece até onde essa situação chega. E quando os 2 anjos chegam até Sodoma, quem que eles encontram logo de cara? No portão de Sodoma, a porta de Sodoma. Vejam o que está escrito lá no capítulo 19, verso 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E o que foi que eles disseram? Não. Antes, na rua, passaremos a noite. Notem que, logo que os anjos chegam em Sodoma, eles vão encontrar Ló na entrada, na porta de Sodoma, que naquele tempo era onde havia todo o aglomerado de pessoas, toda a movimentação, era como se fosse ali o centro da cidade, o centro de toda a movimentação. Então, o que será que Ló estava contemplando naquele momento em que ele estava colocando seus olhos diante das coisas que estavam acontecendo ali na frente dele? Ló não estava vendo, na verdade, coisas boas. Ele estava contemplando o que aquela cidade iníqua estava fazendo. E o relato diz que os anjos encontraram com ele ali, mas Ló, ele teve uma atitude que seria semelhante à de Abraão, porque vejam que quando Abraão se encontra com os anjos aparecem a Abraão, no verso 18, no capítulo 18, verso 1, e diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Notem que enquanto Ló estava ocioso, assentado lá na porta de Sodoma, Abraão, quando é encontrado, ele está assentado à porta da sua tenda no calor do dia. Isso quer dizer que Abraão estava ali assentado, descansando do trabalho dele, enquanto Ló estava num espaço de ociosidade e contemplando coisas que ele não deveria, como um cristão, estar colocando seu olhar sobre aquilo. E mais adiante, no relato bíblico, diz assim, que Abraão se dirigiu, né, aos anjos, mesmo sem saber que eram anjos naquele momento, ele disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. Notem aí a diferença da resposta que os anjos deram
para Ló, quando eles disseram, não, de maneira nenhuma, vamos dormir aqui na rua mesmo. Embora eles quisessem provocar algum tipo de reação em Ló, mas essa resposta, ela demonstra um grande diferencial à resposta que foi dada a Abraão, quando eles disseram, faça do jeito que você disser, do jeito que você fizer, está aprovado. Então, o que houve? Vamos agora para a próxima escolha que Ló fez. Deixa eu só visualizar aqui, parece que voltou a telinha do computador. Só mais adiante aqui um pouco. Então, a escolha seguinte de Ló. Então, de tanto insistir com Ló naquela situação, de Ló insistir com os anjos, na verdade, eles acabaram aceitando e entraram. Não que eles tenham sido persuadidos exatamente por Ló, mas ao Ló agir dentro daquele contexto de hospitalidade que era tão próprio de Abraão, os anjos vão até a casa de Ló. E agora a situação ficou mais complicada ainda para Ló. Notem que as escolhas que foram dirigindo a vida de Ló foram deixando ele numa situação tão difícil que a próxima escolha que Ló tem que fazer é praticamente uma escolha onde ele não tem liberdade mais para decidir. Porque Satanás, quando nós vamos fazendo escolhas que vão agradando ao inimigo das nossas almas, ele vai roubando cada vez mais a nossa liberdade. À medida que ele ganha espaço em nós, a nossa liberdade ela é roubada. E agora, nesse momento, o que acontece? Ló tem que decidir se ele vai entregar aqueles homens, que era como que uma lei lá dentro da família de Ló, né, o que ele aprendeu com Abraão, a lei da hospitalidade. Então, ele tinha que abrigar aquelas pessoas e cuidar da vida daquela pessoa. E naquele momento, quando os homens tentam tirar aqueles homens à força, né, os anjos, até então Ló não sabia que eles eram anjos, então Ló chega a fazer uma proposta totalmente absurda. E ele diz, não, eu vou entregar a minha filha para vocês e vocês deixam esses homens em paz. Será? Será que seria assim como Ló estava dizendo? Será que se Ló tivesse dado, de fato, a filha dele, como ele estava propondo, esses homens iriam se aquietar e iriam para as suas casas? Eu creio que não. Homens ímpios como aqueles, eles iriam fazer um mal tremendo, tanto àqueles homens quanto a toda a casa de Ló, porque eles estavam realmente possuídos ali naquele momento pelo diabo. Mas a mão de Deus se manifestou naquele momento e a escolha que Ló tinha feito, já sem escolhas a fazer, não precisou ser a decisão tomada naquele momento. Os anjos fazem a sua intervenção, como a gente já sabe, e agora as coisas parecem tomar um rumo diferenciado, porque agora Ló sabe que estão ali anjos, eles expressam para Ló a missão deles de destruição da cidade, e agora dizem, Ló, pega a tua família, Ló, pega os teus filhos, tem mais alguém aqui da tua família, e ele vai até os genros, vai até as filhas que são casadas, e o que acontece naquele momento em que Ló ele fala para os seus genros que a cidade vai ser destruída, eles tratam com escárnio, eles começam a achar que Ló está fazendo piada. E por quê? Porque Ló já tinha perdido tanto a credibilidade de ser um cristão, de ser uma pessoa tão íntegra ao ponto de o que ele falasse
tivesse um peso tão grande sobre as suas filhas, sobre os seus genros, que acaba que Ló sai dali entristecido porque ele não consegue convencer a sua parentela de fugirem da cidade. E Ló vai se demorando, demorando, demorando. E é tão difícil para ele, é algo que ele arraigou tanto, ele plantou ali naquele lugar toda a sua vida, e aí a gente conhece a história. Chegamos no final dela, que foi o verso inicial. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Vocês viram que foi toda uma noite de luta, de batalha, uma noite de batalhas espirituais travadas ali entre Ló e os anjos, e acabou que Ló teve que ser arrancado, não foi nem a escolha dele. Os anjos arrancaram, foi a intercessão de Abraão que fez com que eles fossem arrancados dali. Não foi pelos méritos de Ló, porque Ló estava ali plantado já, com raízes dentro daquela cidade. Tanto que ele deixou parte das raízes dele lá, no momento em que ele foi arrancado. Deixou filhas, deixou genros, talvez netos, não sei, e deixou a própria esposa ali naquele processo de saída da cidade. Acabou que Ló perdeu tudo, perdeu tudo. E mesmo assim, ainda Ló faz uma outra escolha errada. Porque quando os anjos dizem, escapa-te pela tua vida, foge para o monte. O que Ló ainda propõe? Deixa que eu vá para aquela cidade, não é uma cidade pequena? Ele faz essa proposta e depois ele ainda acaba tendo que colher frutos ruins dessa escolha. Então, irmãos e irmãs, quantas escolhas nós fazemos na vida que são semelhantes às escolhas de Ló? Nós começamos fazendo escolhas boas, digamos assim, quando ele escolheu ir com Abraão, foi uma escolha boa. Mas Ló ainda não tinha feito a escolha inicial que ele deveria ter feito, que era desenvolver com o Deus de Abraão a mesma intimidade que Abraão mantinha com Deus. Ele não tinha escolhido andar nos caminhos de Deus porque ele amava a Deus, mas ele apenas reproduzia um pouco daquilo que Abraão fazia porque admirava aquele homem, que era realmente um homem que era digno de admiração. Mas quantas vezes, nos capítulos da nossa vida, nós temos que tomar decisões semelhantes à de Ló e nós acabamos escolhendo, ao invés de escolhermos os carvalhais de Mamre, como Abraão escolheu, nós escolhemos ficar na campina, porque lá nós vamos ter a possibilidade de estar mais próximo da cidade, nós vamos ter aquilo que a cidade oferece, talvez o conforto, o luxo, as diversões, as brincadeiras. Então, às vezes, irmãos e irmãs, são escolhas tão sutis que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, como coisas simples do dia a dia, corriqueiramente. Vou estudar a Bíblia agora de manhã, ou vou abrir meu celular e vou começar já o meu dia a dia, me alimentando de redes sociais. Vou, no final da tarde, ao final dos trabalhos do dia, vou escolher buscar mais comunhão com Deus, ou vou ligar uma televisão e vou agora, preciso de descanso, preciso de um pouco de diversão. E aí eu me dirijo para a televisão e vou me debruçar naqueles filmes, naquelas coisas que o cristão já sabe que a contemplação do mal vai nos deixar semelhantes àquilo que nós estamos contemplando.
E esse foi o grande problema de Ló. Ele ficou ocioso naquela cidade, ele se acomodou, e nós precisamos escolher coisas que não nos deixem nessa mesma condição, porque vamos acabar chegando no ponto em que não teremos mais escolhas a serem feitas. Na lição da vida de Ló, a gente também pode tirar outras lições para a nossa vida, quando o anjo diz assim: escapa-te para o monte, foge, foge, te afasta da corrupção dessa cidade. E se nós lermos, eu estava lendo esses dias, em pouquíssimo tempo eu ouvi todo o áudio daquele livrinho pequeno da senhora White, O Vida no Campo, só para me fortalecer, não era a primeira vez que eu lia, mas para fortalecer cada vez mais as minhas convicções de ir para o campo. E ali a senhora White mostra, ela fala até trechos da história de Ló e toma isso como exemplo, não é? De como as cidades agora nos últimos dias elas vão ser destruídas. E nós precisamos fazer esse preparativo de sair para o campo. Não só por conta da destruição das cidades como Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas por conta de nós mesmos não querermos ser destruídos junto com essas cidades. Porque essa destruição significa morte eterna. É uma escolha. E escolher a vida ou a morte é uma escolha diária que nós fazemos com Deus. Receber o Espírito Santo, convidá-lo para habitar em nós, preparar o nosso corpo para ser o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, é nossa tarefa, deve ser o foco de toda a nossa atenção. Então, irmãos e irmãos, eu espero ter deixado hoje aqui para todos nós, pelo poder do Espírito Santo, uma mensagem que possa nos elevar, possa nos fazer refletir mais sobre as escolhas que temos feito no nosso dia a dia e para onde essas escolhas estão nos encaminhando. Queremos escolher, fazer as escolhas que Abraão fez ou as escolhas que Ló fez? Fica conosco, então, essa meditação. Foge para o monte, sai das cidades, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, não tenha parte com Babilônia. Essa é a mensagem que eu tenho hoje para deixar. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia com Deus e saiamos daqui mais enriquecidos pela sua graça, pelo seu poder. Muito obrigada, minha irmã querida. Que mensagem. Quantas lições nessa mensagem de Ló, né? Que você nos trouxe, que o Senhor nos trouxe neste dia. Muito obrigada, minha querida. Agora nós vamos... Oi, você quer comentar alguma coisa? Não, só dizer mesmo que eu tive que seguir um roteiro totalmente, um tanto quanto diferente, mas eu creio que a mensagem foi dada. O inimigo quis tirar de nós essa mensagem e Deus, ele mostrou para mim assim, você não precisa do computador, você precisa só da Bíblia. E foi a Bíblia que eu pude usar durante todo esse momento. Eu ia falar um pouco mais, fazer relatos até de experiências, mas eu acho que a palavra já foi dada. Amém, minha querida. O nosso roteirista é o Senhor. É, isso mesmo. Né? Ele que está no controle de tudo. Amém. A mensagem foi dada. Agora nós vamos para as 3 orações. E eu gostaria de lembrar que hoje nós estamos finalizando as 24 horas pela Adelma, pelos seus pedidos. E também estamos orando pela nossa querida Gorete, a mensageira de hoje. Então, eu peço para que 3 pessoas levante a mãozinha para fazer oração. Quem se habilita neste dia para orar por nós?
queridos. Ludinha, querida, Irani, minha amada. Mais uma pessoa, por favor. Bom, eu oro então. Ludinha, você começa, minha amada. Irani e... Manuel. Muito obrigada, Manuel. Então, Manuel faz a terceira oração. Vamos nos colocar de joelhos. Ludinha, pode começar, minha querida. Querido e bondoso Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o teu santo nome, Senhor, pelo despertar feliz, pela companhia dos teus santos anjos, pela companhia agora das irmãs e dos irmãos, pela mensagem, pelo poder do Espírito Santo que rege a nossa vida, pelo amor que o Senhor coloca em nossos corações, pela paz, pela saúde. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, pela salvação que o Senhor nos oferece cada dia, cada momento, pelas oportunidades de fazermos escolhas que estejam de acordo com a tua santa vontade, Senhor. Por favor, Senhor, nesse momento, vem iluminar nossa mente, nosso coração, nos ajudando, Senhor, a sermos iluminados pelo teu Santo Espírito para cada dia, Senhor, fazermos as escolhas corretas, que as nossas decisões sejam abençoadas por Ti e o Senhor, em sua imensa bondade e misericórdia, possa nos atrair cada vez mais para uma vida, Senhor, de alegria e regozijo na Tua presença. E mesmo, Senhor, se olharmos para pessoas e admirarmos essas pessoas, como fez Ló, e possam admirar pessoas que realmente tenham assim uma vida espiritual, Senhor, que nós possamos mirar nelas e contemplarmos nela o mesmo espírito de fé, de confiança, de amor que teve Jesus por nós. Nos dá a tua paz, o teu perdão. Vem abençoar nesse momento as famílias aqui representadas, as nossas famílias, as duas pessoas que a nossa irmã há pouco mencionou. E teu Santo Espírito repousa sobre nós, para que cada dia nós possamos fazer escolhas corretas e as nossas decisões sejam decisões que sejam para honrá-lo, louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Senhor, te somos gratos pela mensagem de alerta que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Pai querido, aqui estamos, parte do teu povo, de joelhos dobrados na tua presença. Trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Senhor, a tua palavra nos nossos corações para não pecarmos contra ti. Grava, Senhor, o caráter de Cristo. Dê-nos a mente de Cristo Jesus. Pai querido, nós suplicamos que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Não queremos, Pai, ser arrastados da cidade. Não queremos, Senhor, ser puxados. Nós sabemos que o Senhor disse para nós que está no tempo, que o Senhor nunca quis que nós morássemos em grandes cidades. Pecamos, erramos e estamos aqui, mas agora nós queremos te obedecer, Pai. Sabemos que o Senhor, pela tua bondade, ainda tem, o Senhor tem um lugar para cada um de nós no campo. E neste momento nós falamos, Senhor, mostra para nós, aqueles que ainda não foram morar no campo, mostra para nós qual é o lugar que o Senhor tem. Dê-nos a mente de Cristo, abre os nossos olhos, cura-nos da cegueira e da surdez espiritual. Queremos sim, Senhor, queremos ir, porque nós aceitamos a Tua palavra, e o Senhor diz
que há momento de irmos para o campo, há momento, Senhor, de termos de convivermos com, ficarmos no verde, há momentos ainda de sermos transformados. O espírito de profecia nos diz que enquanto nós vamos conviver com a terra, com a natureza, nós seremos transformados à imagem de Cristo e nós queremos, Pai. Estamos aqui para dizer, nós aceitamos, é o Senhor que coloca em nós tanto querer como efetuar. E nós estamos dizendo, aceitamos, Pai querido, por amor a Ti. Cristo Jesus diz, alegrei-me, deleito-me em fazer a Tua vontade. Senhor, dei-nos alegria de fazer a Tua vontade, Pai. Ó Senhor, aqui está, Senhor, cada um das Tuas ovelhas. Transforma-nos de laodiceanos para remanescentes. Nós temos o desejo de sermos transformados e te obedecer, Pai. Fique conosco, Pai querido. Nós dizemos sim ao teu convite. Oramos e desde já te agradecemos pelo convite que o Senhor nos fez nesta manhã. E dizemos, nós aceitamos por amor a Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos cada família aqui representada em tuas mãos. Amém. Amém. Eterno Deus, maravilhoso Pai que habita nas mansões celestiais, mais uma vez estamos aqui de joelhos dobrados nesta manhã, em sinal de arrependimento dos nossos pecados. Nós já aproximamos em torno da graça para conversar contigo, mas não porque merecemos, mas porque o sangue do seu Filho que derramou na cruz para a remissão dos nossos pecados, e poder ainda hoje de nos fazer uma ligação entre nós contigo, querido Pai. Neste exato momento, num lugar especial, queremos aproximar da graça para pedir perdão das nossas falhas. As nossas falhas que em algum momento nos fazem com que os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas orações não consigam chegar devidamente a Ti pela nossa culpa. Mas nós sabemos que o poder do sangue do Seu Filho tem poder que ainda até hoje nós somos redimidos. Querido Pai, neste exato momento queremos agradecer imensamente que sou nesta manhã, para que as nossas escolhas possam ser escolhas que podem ser escolhas boas quando nós estamos do seu lado. Sem a presença do Santo Espírito, nós não poderemos fazer nada que irá te agradar, ó Deus. Queremos mais uma vez, através do nosso amigo fiel, Jesus Cristo, que Ele morreu por nós. Ele nos deu a autorização que tudo quanto nós pedirmos em seu nome, o nosso Pai fará de acordo com a sua vontade. Queremos um lugar especial endereçar os pedidos especiais que aqui só há das famílias, dos que estão enfermos, os desejos de continuar abraçando a sua mensagem. Queremos, sobretudo, que o Santo Espírito que seja derramado em porção dobrada para cada família, para cada alma que precisa, e que trabalhe na mente de cada um de nós, e que nos ajude a guiar e que a fazer para nós as melhores escolhas. E isso só será possível quando nós estarmos abraçados com a sua mensagem cotidiana, com a sua lei e, sobretudo, com o que o Pai deseja em nós. Nós não somos nada sem a sua presença hoje. Queremos mais uma vez clamar a Ti sobre a pandemia que está girando ao mundo e muitas almas estão sendo ceifadas. Querido Deus, ainda temos uma missão a fazer. Queremos pregar a sua palavra, queremos trabalhar sobre Ti, mas sobretudo nós não sabemos nada do que vem em frente. Mas nós temos a confiança que brevemente a trombeta irá soar e nós estaremos juntos, assim como estamos, rumo à Canaã Celestial. E aí estaremos felizes para sempre. Queremos mais uma vez dizer que, ainda que esse dia não chegue, queremos o pouco tempo que nós temos aqui neste mundo, que sejamos pessoas felizes, que andemos de acordo com os seus estatutos e que a sua misericórdia continue nos abraçando. Queremos a direção do Espírito Santo, ó Pai. Queremos mais uma vez clamar pelo derramamento do Espírito Santo. Queremos nas nossas vidas que haja iluminação contínua para que cada dia que nós amanhece, andemos de acordo com o seu querer. Não queremos seguir umas escolhas erradas. Queremos seguir as escolhas que nosso Pai irá nos dirigir. Continue conosco, não nos largue. Queremos vencer o inimigo e assim diremos mais uma vez:
até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos que a graça e a união do Espírito Santo seja com cada um de nós e com cada um da família aqui presente. Não só com todos que não puderam estar conosco no dia de hoje, que a sua graça o cobre pelo manto da justiça. Queremos, querido Pai, clamar tudo em nosso nome, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E amém. Espírito Santo, vem transforma o nosso ser, dá-nos tua paz, a luz do teu bem, é o que pedimos. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, que mensagem poderosa, que orações lindas também. As escolhas, né? Nossa vida é feita de escolhas. Elas determinam quem somos. E muito, muito bom. Neste momento, nós vamos abrir as considerações, mas antes quero dar as boas-vindas, porque temos muitos visitantes hoje. Não sei nomeá-los aqui, porque são alguns, não vou falar porque eu posso esquecer de alguém. São muito bem-vindos, estamos aqui todos os dias, às 5 horas da manhã. Estão convidados a voltarem mais vezes para orarmos, clamarmos e nos consagrarmos ao Senhor todos os dias. Então, estamos abertos às considerações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma mãozinha levantada. Ainda não. Enquanto alguém se decide, se quer fazer um comentário, eu gostaria de lembrar que o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção nessa mensagem foi a escolha de Ló, né, em seguir Abraão. E nessa de seguir Abraão, ele seguiu o homem, né? Ele não firmou o seu relacionamento com Deus. E isso é muito importante porque muitos de nós incorremos neste erro, né? Nós olhamos para as pessoas ao invés de olharmos para o nosso Pai Celestial. E as pessoas são falhas, né? E muitas vezes as pessoas, quando falham, isso nos decepciona. As pessoas, elas são decepcionantes. Nós todos somos, porque todos nós erramos. Mas quando a gente olha para o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele nunca nos decepciona. Onipresente, onipotente, onisciente, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. É para Ele que nós devemos olhar, né? A própria palavra diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Está lá em Jeremias 17:5. É também muito bom refletirmos a respeito disso, não é mesmo? Também a questão de que Ló, ele foi realmente se afastando do campo aos pouquinhos, né? A gente vai se afastando de Deus aos poucos, tudo que Deus nos propõe, se a gente não prestar atenção, a gente vai dando pequenos passos e não vamos percebendo, né? No dia a dia. E é um risco muito grande. Ele foi aos pouquinhos, como a irmã Gorete apresentou na mensagem. Ele não foi diretamente para Sodoma, mas ele foi aos pouquinhos, e a hora que menos percebeu, já estava ali dentro, e já em meio a tudo aquilo, e nós somos contaminados, né? Nós não podemos esquecer, a Irani também fez a oração a respeito do campo, é proposta de Deus, aliás, nunca foi proposta de Deus que vivêssemos em aglomerações tão grandes como vivemos hoje, né? Eu digo vivemos, eu também já estou no campo,
No momento eu estou em São Paulo e digo para vocês, a dificuldade que eu sinto aqui em São Paulo de buscar o Senhor é muito grande. A diferença que eu sinto quando eu estou no campo, eu já estou lá no campo há 6 anos, é imensa. Quer dizer, tudo no campo convém, né, para a busca de Deus na nossa vida. A natureza, o silêncio, o sono é muito melhor por conta do silêncio. Não temos a mesma influência da iluminação. São tantas coisas que, se eu fosse enumerar aqui, eu ficaria muito tempo enumerando aqui para vocês. Mas eu gostaria da participação de vocês. Eu sei que a mensagem é sempre muito reflexiva, né? Nós ficamos muitas vezes pensando, mas seria muito bom que pudéssemos compartilhar os nossos pensamentos, o que a mensagem nos trouxe. Seja bem-vinda, minha querida Irani. A palavra é sua, minha amada. Bom dia, minha querida. O Milene, eu quero agradecer, viu? Imensamente a sua participação conosco. Quero te agradecer, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe a nossa querida Gorete, que trouxe a mensagem, que foi instrumento nas mãos do Senhor para trazer a mensagem. E quero compartilhar aqui com os irmãos, fazer a minha consideração, está no Eventos Finais, página 59, que diz assim: que ricas bênçãos aguardam os que quiserem se apoderar do campo, quiserem ir para o campo, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. Então, o Senhor tem promessas, né, para nós, ele faz o convite e diz mais também que o desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. Nós somos chamados para sermos nação santa, né? O povo escolhido, e a gente lê lá em Joel 2, dizendo que essa nação, esse povo que surge agora, é um povo poderoso, o qual nunca houve no passado e nem haverá. Mas para que este povo seja esse povo poderoso, é preciso nós sermos obedientes ao nosso Deus. E quem lê Eventos Finais vai ver assim vários convites, várias mensagens dizendo assim: a cidade está cheia de tentação. É tempo do nosso povo tirar as suas famílias da cidade. Eu fui marcando aqui: saia das cidades. Várias vezes eu fui marcando essa frase: devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. É tempo de sair da cidade. E eu fiquei: Senhor, os convites, o chamado de Deus falando para nós é assim impressionante, que nós possamos ouvir esta mensagem. E a outra contribuição, a outra consideração que eu gostaria de fazer é: qual é a diferença de Eliseu e Ló? Ló saiu, acompanhou Abraão, mas ele, como você falou, ele não desenvolveu como deveria ter desenvolvido a intimidade com Deus. E Eliseu foi diferente. Eliseu, ele acompanhou Elias. Elias falava com ele: fica aqui. Ele: não, eu vou com você. Aonde você for, eu irei. Mas ele foi com Elias, mas ele clamou a Deus porção dobrada do Espírito Santo. E Eliseu, ele tomou o posto dele, né? E foi um grande profeta. Nós até podemos, Elias era um homem de Deus, nós até podemos seguir um homem de Deus, mas clamar a Deus para que ele também fazer como Eliseu fez. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo, para que compreendamos que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e nós sermos imbuídos pelo Espírito Santo. Amém, Dani. Muito obrigada, minha querida.
pelas suas considerações, pela sua contribuição. Irmão Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Só. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Tem mais de um aparelho ligado? Porque está dando eco. Irmão Francisco? Será que melhorou agora? Ainda estão ouvindo eco? Não, agora melhorou. Ok. Tá ótimo. Então, Obrigada. a natureza, a revelação diz para nós que ela é o segundo livro de Deus, né? E realmente ela é um elemento didático, que Deus se vale dele para a educação do seu povo. Ela é um instrumento poderoso. Assim como a música, por exemplo, também é um instrumento poderoso. A natureza é. Eu me refiro à boa música. Ela ensina sem falar, sem direcionar especificamente a quem. Ela ensina a todos os que a contemplarem. E a mensagem de vida no campo é uma mensagem de reeducação, que é exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos ser reeducados. Nós precisamos ser reinstruídos. E quando se decide para o campo, está se tomando uma decisão sempre a favor de Deus. E a gente é um pouco generoso ao ver a mensagem de vida no campo, como a irmã Irene expressou e achei interessante, convite, né? Isso é uma generosidade da nossa parte, porque na verdade é uma ordem. Uma ordem que nós precisamos entender como tal. E quando Deus dá uma ordem, ela sempre vem por misericórdia, porque Ele é a própria misericórdia. Ele sabe, Ele conhece em detalhes o que está por acontecer. Ele sabe das dores que vamos sofrer se não atendermos a essas ordens. Ele sabe. E Ele está ordenando para que nós possamos nos livrar de muita coisa. Entre essas coisas, as mazelas de nosso próprio caráter. Porque, como eu disse, a natureza, ela impele você, ela penetra no âmago da sua alma, ela ensina sem palavras, ela inspira em nós uma nova forma de respirar da alma. A natureza, ela nos conduz a Deus. Não tem como. Está havendo, especialmente com essa pandemia, mas já antes começou, com as ondas de violência nas cidades, está havendo
uma debandada, um verdadeiro êxodo urbano de muita gente pensante, muitas pessoas que raciocinam, que veem e tomam decisões. Se a gente for olhar na internet, a gente vai ver que isso, a exemplo de muitas outras coisas boas que deveriam estar sendo encabeçadas pelo povo de Deus, a gente vai ver que está sendo encabeçada pelas pessoas do mundo. É como se o mundo não estivesse mais esperando pelo povo de Deus. É como se o mundo estivesse dizendo assim: vocês não estão fazendo, amigo, eu não vou esperar por vocês, não. Eu tenho que fazer, porque senão eu vou morrer. E eles estão fazendo. Estão buscando vida simples. Eu não estou falando de gente rica, eu não estou falando de gente rica, que também está acontecendo isso, né? Gente rica que está fazendo suas provisões, que está fazendo seus bunkers, seus túneis no campo e suas mansões no campo. Não estou falando disso, não. Estou falando de gente classe média baixa, que tomou a decisão de deixar mesmo seu trabalho, de ir para uma vida diferente, de juntar tudo que tinha, o pouco que tinha, e ir conseguir uma terra barata, boa, que oferecesse condição de trabalho, gente que começou a estudar, a ver, porque hoje na internet todo mundo pode ser um graduado, um mestre e um doutor, se souber escolher bem o aprendizado, e tomou a decisão, e foi, e está vivendo, e está divulgando, e está sendo um evangelista da vida no campo, sem ser um adventista do sétimo dia. Então, se eles estão fazendo, por que nós não podemos fazer? Né? Deus, ele tem eu entendo, creio piamente, que Deus tem muito mais oportunidade de vida lá do que nas cidades, lá no campo. Eu digo lá, porque nesse momento eu estou na cidade, mas se Deus quiser, daqui a 2 semanas estaremos também no campo, pela graça de Cristo. E nós, ao tomarmos a decisão, nós, é como no Evangelho, nós não vamos experimentar só mar de rosas, mas nós vamos experimentar, sim, a presença de Deus, que é a rosa mais inefável que todos nós precisamos na nossa vida. Não que nós não possamos experimentar lá onde vivemos hoje, não, já devemos experimentar. Mas, ao tomarmos essa decisão e estarmos lá, só nós vamos poder dizer quão diferente foi, quão melhor será e quão indescritível é uma experiência assim. Então, fica aqui meu estímulo, né, para que todos nós entendamos e jamais permitamos a ideia de eu não tenho dinheiro para a vida no campo. Mas se a gente tem como se virar na cidade, muito mais a gente tem como se virar no campo. E, às vezes, o se virar na cidade é um se virar bem penoso, miserável até. E no campo não tem miséria, não. No campo tem gente dadivosa que, enquanto você não se estabelece, tem pessoas que plantam banana, e elas te dão um cacho de banana. Tem pessoas que plantam inhame, e elas te dão um punhado de inhame. Tem gente que planta milho e te dá umas espigas de milho, enquanto você está ali se estruturando.
porque a alma dessas pessoas é uma alma que naturalmente ela aprende a natureza a dar. A gente não vê agricultor unha de fome, uma pessoa que não está disposto a ajudar o outro. Então, nós vamos encontrar muito mais benevolência lá do que a gente encontra na cidade. Então, é lugar mais para pobre do que para rico até, vamos dizer assim, né? Mas o rico também é bem-vindo, porque tem muita coisa para ser adquirida, para fazer uma agricultura inteligente, um trabalho mais abrangente, né? Equipamentos, ferramentas. Então, quem tem os recursos é bem-vindo também. Dá espaço para todos. É realmente como no Evangelho. A natureza é um espaço, um ambiente criado por Deus que ainda carrega, apesar de toda a onda e marca de pecado, ela ainda carrega em demasia e de sobra os atributos de Deus. É nela que nós vemos a firmeza de Deus na montanha, é nela que nós vemos a suavidade de Deus num gramado ou num pasto visto à distância, é nela que nós vemos a beleza e a glória de Deus numa árvore belíssima, carregada de frutos, a bondade, a benevolência de Deus, a benignidade dele. É nela que nós vemos o quanto Deus é eterno, ao vermos uma flor em detalhes desabrochando. Então a natureza, ela fala de Deus, sem a gente precisar folhear suas páginas. Nosso trabalho é contemplar. Que Deus, então, nos dê essa dádiva da decisão de podermos, se não ir ainda, começar a pensar, a considerar com seriedade o fato, porque o tempo está passando muito rápido. Deus ilumine a todos. Amém, irmão Francisco. Amém. Muito obrigada pela sua contribuição. Lembrando que o que o irmão falou aqui é realmente muito importante, né? É obediência ao Senhor. Ir para o campo é obediência ao Senhor. Eu sei que muitos podem dizer que há dificuldade, mas para Deus tudo é possível. Quando a gente enxerga a dificuldade, nós não estamos olhando para Deus, e sim para nós mesmos. Eu queria lembrar que hoje estamos orando pela Gorete, a nossa mensageira. Gorete, minha querida, por favor, coloque ali no chat os seus pedidos especiais para que a gente faça a oração no final. Tá bom, minha querida? E que a gente continue orando depois. Mário, seja muito bem-vindo com a sua consideração, meu querido. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Essa mensagem, escolha, veio num momento para mim de luto, sabe, irmãos? Ontem eu perdi um primo, primeiro grau, e ao ficar sabendo como aconteceu e o que aconteceu, e hoje ouvir essa mensagem de nós escolhermos, né, qual o caminho certo. O Senhor já há alguns minutos está aqui impressionando a minha mente para que eu fale. Então, creio que devo falar. O meu primo, ele frequentava outra denominação, certo? Sendo que, pelas dificuldades, ele
anteontem, tomou uma decisão errada, né? Ele acabou não suportando as discussões com a esposa e já há algumas semanas eles haviam se separado. E quando foi anteontem, ele fez uma escolha. Infelizmente, ele não suportou e escolheu ir beber, né, a bebida. E quando foi depois, ele foi para casa, foi dormir, que ele dormia numa outra localidade, né? Ele morava no Eusébio, a gente, digamos que mora no Tapu, ele morava no Eusébio, acho que uns 3 a 4 quilômetros de distância. E ontem de manhã, ao ele ir para o trabalho, ele sofreu um acidente de moto, ele bateu em um caminhão e infelizmente ele veio a óbito, né? Quando eu soube que ele tinha falecido, eu fiquei com meu coração em paz, porque até então eu sabia que ele estava nos caminhos do Senhor, né? Que ele estava na igreja, que ele estava, embora não tivesse na igreja adventista, mas tinha ali a esperança de que ele pudesse um dia ser alcançado por essa mensagem também. E eu tinha a esperança de revê-lo no último dia, no dia da ressurreição, né? Mas ao chegar lá e saber da história, né, o que tinha acontecido de fato, que ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E aí me falaram, né, que ele não morreu na hora. E aí o que me veio é que ele possa ter tido tempo de clamar ao Senhor, né, pela misericórdia, pelo perdão. Então, o que eu trago esse testemunho para nós depois desta mensagem? É que hoje, né, nós que conhecemos que o Senhor já tocou o nosso coração, nós devemos tomar ali as nossas escolhas, tá? Tomar as nossas decisões, sempre com clareza, com oração, com certeza e organização, não de supetão, não que seja algo assim sem ser pensado com Deus, né? Mas que a gente venha refletir. Hoje nós estamos aqui, pela graça do Senhor, todos vivos, recebendo o poder do céu através do Espírito Santo, que traz na sua palavra o poder do refrigério para as nossas vidas. Mas que a gente não venha adiar as nossas decisões, não venhamos adiar de se firmar na rocha eterna que é Jesus, porque nós hoje estamos aqui, muitos de nós vamos sair para o trabalho, assim como meu primo saiu, mas não sabemos se vamos voltar, só o Senhor sabe. Espero que esse testemunho possa contribuir, né, com todos aqui presentes, e eu peço aos irmãos que orem por nós, ore pela família, né? Ele deixou 2 filhos, e que o Senhor nos ajude, nos dê o seu Espírito Santo, né? A plenitude do seu Espírito, para que a gente possa fazer as nossas escolhas de acordo com a vontade do Senhor. Obrigado. Amém, irmão. Eu falo no nome de todos nós aqui, nossos profundos sentimentos. Viu? É uma dor muito grande as perdas, né? E temos tido todos nós muitas perdas neste tempo, de inúmeras maneiras, mas temos a gloriosa esperança do retorno do nosso Senhor. E isso nos Amém. conforta, né? Estaremos em oração por você, sua Amém. família, pelos amigos. Nós sentimos muito. Amém. Obrigado. Renatinha, seja bem-vinda, minha querida. Que saudades de você.
Bom dia, meninas. Também estou com muita saudade, estou feliz de estar aqui. Essa vozinha alegra demais meu coração. Coisa boa. De vez em quando não Seja apareço. muito bem-vinda. Faça a sua consideração, a sua contribuição para nós, minha amada. Amém. Eu recebi o convite várias vezes de estar aqui. A Cési me ligou, fiquei muito feliz dela ter me ligado. E eu quero agradecer o carinho de todas. Vocês são muito amadas, muito queridas por mim. Mas eu não tenho aparecido com tanta frequência aqui na sala mais, porque, como a maioria sabe, ou se não sabe, vão saber agora, nós nos mudamos do Rio, viemos para a Bahia, né? Viemos para o campo, e tem tudo a ver com o testemunho que eu vou contar, né? Porque tem a ver com a mensagem de hoje, dessa família que eu já aprendi a amar sem conhecer, Gorete e seu esposo, a Gabi, eu já os amo muito. A gente tem criado laços de amizade assim à distância que só quem vive, só quem está buscando o mesmo propósito consegue entender, porque realmente é inexplicável. Você amar e gostar de uma pessoa, ter carinho por uma pessoa que você nunca viu. Mas no ministério a gente já está acostumado com isso, né? E o que eu quero dizer é que tudo que o irmão falou, eu posso assinar embaixo de carteirinha, porque nós saímos, realmente, fizemos esse êxodo, né? Ao contrário, nós saímos da cidade em busca da tranquilidade e da orientação de Deus no campo, em busca de uma experiência com Deus, né, diferente, porque entendemos que na cidade nós estávamos apenas sobrevivendo, porque as mesmas dificuldades que a gente encontra em qualquer lugar, né, desafios de emprego, enfim, tanta coisa. Nós colocamos tudo na balança. Meu marido tinha uma estabilidade financeira, porém nós sobrevivíamos, nós vivíamos para pagar as contas. E aí, quando a gente começou a estudar sobre a vida no campo, sobre o benefício de ter a natureza como o segundo livro de Deus, mais disponível para os nossos filhos, uma saúde mental para a nossa família, uma saúde familiar, que na cidade, embora seja possível, é muito mais difícil, né? E eu posso dizer com certeza que é. E eu não tenho aparecido tanto mais aqui na sala de consagração, porque nesses horários, porque agora eu e meu esposo estamos com Covid, e aí os horários ficam meio trocados, ele acorda de madrugada e eu acordo outro horário e a gente está descansando um pouco mais, então a gente acaba tendo um pouco mais de tempo de estudar, né, já que não está fazendo muita coisa. Mas nesse horário, geralmente, é o horário que eu já estou de pé, fazendo café da manhã com meus filhos, a gente faz o culto familiar, então por isso eu não tenho tido tempo de estar aqui na sala de consagração. Mas a minha família tem estreitado laços uns com os outros, mas principalmente com Deus. Que na cidade a gente não tinha essa paz, a gente não tinha tranquilidade. E aí muita gente me fala, nossa, você é doida, você saiu assim do nada, para um lugar sem conhecer, você nunca foi lá, nunca viu, nunca soube como é que era. Irmãos, quando a gente está sob a direção de Deus, não temos o que temer. E a gente chegou aqui
com péssimas referências sobre baianos, né? Mas confiamos Não é graça pra você, não, né? Oi? Deve ter sido engano. Mas a gente chegou com referências de que baiano gosta de se aproveitar e que a gente precisava ter um trabalho estruturado. Meu marido veio com um trabalho fixo, né, com uma coisa certa. A gente não veio sem nada, a gente veio planejado. Mas os planos de Deus são muito diferentes dos nossos. E eu posso dizer, irmãos, que em menos de 3 meses, dia 11, vai fazer 3 meses que eu coloquei o meu pé aqui. Mas antes disso, a gente já viveu várias situações assim, ao qual nós precisamos de ajuda, precisamos das pessoas. E, inclusive agora que eu estou com Covid, não faltou nem um gole de água. Eu todo dia no meu portão chega a comida quentinha, fresquinha, não só dos irmãos da igreja, mas as pessoas não cristãs que a gente já fez amizade aqui, e vocês sabem que eu sou péssima de fazer amizade, né? Não faço amizade com ninguém. Mas os meus vizinhos que não são cristãos vêm aqui na minha porta, deixam pão, deixam... Olha, mas pensa em pessoas sedentas de fazer o bem, de querer encontrar com Deus. Basta com que a gente se coloque nas mãos dele. Aqui, graças a Deus, eu nunca precisei comprar um cacho de banana. Eu nunca precisei comprar mamão. Eu não sei o que é comprar laranja. Gente, abóbora, tomate. Gente, é muito farto. É muito farto. Venham com a direção de Deus. Mas entendam uma coisa, tem muita gente que fala, mas Ellen White escreveu a respeito do ministério, a respeito do trabalho missionário que tem que ser feito na cidade. A gente não pode abandonar as cidades assim. Irmãs, e irmãos também, existe uma diferença. Ellen White nunca teve, Ellen White não, Deus nunca teve o propósito de que seus filhos se aglomerassem nas cidades, se amontoassem e vivessem do jeito que nós vivemos. O ser humano vive, né, numa amontoação, numa mistura de cultura, de gêneros e de pensamentos, influências. Não, nunca foi a vontade de Deus. E até eu notei a diferença no nome dos livros, né, que a gente estava lendo. Que eu também fiquei meio assim, mas se Deus quer que a gente pregue, por que Ele quer que a gente viva no campo? E se você prestar atenção no livro, eu já estou terminando a minha consideração. Deus fala na capa do livro é assim, vida no campo. Mas o livro que fala sobre as cidades fala ministério nas cidades. E quando você começa a esquadrinhar esses 2 livros, você percebe que nem as igrejas deveriam estar localizadas diretamente nas cidades. Deveriam ser centros de influência ao qual nós praticaríamos ali a nossa missão, mas nós teríamos o nosso lugar. E Ellen White fala claramente, a mensagem de Deus é que tenhamos postos avançados nas cidades. E isso é muito diferente. Mas eu posso dizer com todas as letras, assinando embaixo, de que a qualidade de vida espiritual, que é o que nós buscamos principalmente, é fora do igual, fora do comum. Os meus filhos ainda estão se adaptando à saudade das pessoas, mas ao meio eles já
eu já consigo notar na maneira deles viverem, no que eles fazem, na mente deles, muito mais saudável aqui onde Deus mandou a gente vir. Então, que Deus possa abençoar todos vocês, que vocês comecem a pensar no tempo que vivemos, comecem a pensar, pedir a Deus orientação para onde ir, porque eu posso dizer com todas as letras, nós estamos passando não posso nem dizer dificuldade, porque nem está difícil, porque tanta gente ajudando, tanta gente, sabe, a gente tem a oportunidade de ver o povo de Deus, um ajudar o outro. Então eu vejo, a gente passa por desafios, mas ainda assim eu só tenho a agradecer a Deus. Então o meu convite é: venham para o campo, faça seus planos e realmente vocês vão poder ver a mão de Deus agindo. E outra coisa, depender de Deus 100% não é fácil, precisa de muita fé, mas eu estou vivendo essa fé tão firme, sabe? E é isso que vai restar para a gente quando a gente não tiver nem mais a Bíblia em nossas mãos, quando o nosso emprego já não for mais uma segurança na cidade. A gente vai precisar viver da fé que a gente adquire aqui com a experiência. Deus abençoe vocês, eu amo muito, muito vocês. E obrigada pelas orações, vocês são muito queridas. O ministério continua no meu coração. E é isso, essa é a minha consideração. Eu vim de mala e cuia, tudo que eu tinha de essencial eu trouxe, o que não era essencial ficou. E muita gente viu, né, minha experiência. E eu vou tentar achar a foto aqui, depois se vocês deixarem eu compartilhar, eu vou compartilhar com você como que a gente veio. A minha carrocinha, a gente comprou uma carretinha, a gente colocou tudo dentro, tudo que era necessário, e a gente veio. Hoje a gente não tem muita coisa em casa, a gente vive simplesmente, mas 10 vezes mais feliz do que a gente vivia na cidade. Então essa é a minha mensagem. Eu sou testemunha de tudo isso. Aline. Pode falar, Chuchu. Não, eu falei é a Aline. Fala, amor, pode falar. Não, eu falei que eu sou testemunha de tudo isso. Sim, para quem não conhece a Aline, ela é minha amiga, ela é minha vizinha, ela mora a 2 casas de mim. Ontem foi a vez dela. Olha, irmãos, para vocês entenderem, aqui Deus está cuidando tanto, tanto, tanto que eu não tenho nem como falar sem chorar. Eu já sou chorona mesmo, né? Aqui os irmãos eles estão fazendo revezamento de quem está fazendo a comida aqui pra gente, sabe? Porque nesse momento que eu tô me sentindo mais debilitada, não faltou nada. Eles estão revezando os dias de trazer alguma coisa, sabe? Cada dia um traz o almoço, a janta. Eu não precisei pedir. Na sexta-feira, vocês precisavam ver. Eu posso compartilhar aqui a tela? Vocês precisam ver. Não sei se eu vou conseguir compartilhar, porque é difícil, mas eles fizeram para mim um pôr do sol com violino. A gente abriu a porta da garagem e a gente ficou do lado de dentro, eles do lado de fora, tocando violino, fazendo culto.
Irmãos, assim, é uma vida diferente, sabe? Que a gente precisa desse amor, dessa unidade. E dia 10 eu vou trazer a mensagem aqui. Eu tenho estudado sobre o reavivamento verdadeiro. E a primeira coisa, primeiro capítulo, primeiras palavras do capítulo do livro, que fala que precisa ser restaurada em nós a verdadeira piedade, sabe? E a verdadeira piedade é quando você se compadece do outro, primeiramente, quando você tem comunhão com aquele que é a fonte de todo amor e piedade. E aí você tendo comunhão, você passa a ser como ele. E aí você tem compaixão das pessoas, você tem amor, você quer ajudar, independente se a pessoa merece ou não. Então, assim, irmãos, aqui eu estou tendo a oportunidade de praticar isso, porque nas cidades é muito mais fechado, sabe? Eu estou tendo a oportunidade de oferecer um estudo bíblico vivido e não somente falado. É isso que Deus quer, sabe? Que a gente volte à simplicidade, que a gente olhe as coisas essenciais da vida. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar. Nada, 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 nada. Se eu abrir minha câmera aqui para vocês a qualquer dia da semana, vocês vão ver a minha fruteira sempre cheia. Eu não estou aqui pregando o evangelho da prosperidade. Estou aqui pregando. Façam a vontade de Deus, que Ele suprirá todas as coisas que você precisa. E o que mais a gente precisa é ser suprido da necessidade de ter fé, crer e confiar que Ele é o nosso provedor. De resto, irmãos, a gente não precisa de mais nada, além de confiança em Deus. E, Gorete, eu quero dizer que eu estou te esperando aqui ansiosamente, você, seu esposo, sua família, vocês são muito, muito, muito queridos. O meu esposo, nossa, ele fala com muita tristeza quando fala que vocês mudaram de rua, para tu ter noção. Mas assim, que Deus seja louvado por a Gorete também é minha vizinha aqui na Bahia e eu fico muito feliz de que ela venha logo. E quem quiser, eu acho que ainda tem terrinha aqui, pode vir para cá também, vem ver e eu assino embaixo de que aqui é um pedacinho do céu. O Recanto há de vir foi realmente preparado por Deus. E logo, logo a gente vai estar no céu, mas antes a gente precisa viver tanta coisa juntos, irmãos. Que Deus abençoe, porque eu falo pouco, né? Obrigada, Rê. Muito obrigada, minha querida. E um pronto restabelecimento da sua saúde, do seu esposo também. Estaremos em oração. E queria lembrar aqui que muito importante que a Rê falou, que a gente tem que colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Nós não devemos fazer nenhum tipo de mudança sem nenhum planejamento, mas nós também precisamos depositar toda a confiança no Senhor, né? Dar o primeiro passo de fé. Isso é muito importante. Temos que ter o equilíbrio entre essas duas coisas, porque se a gente ficar nos nossos planejamentos e ficar ali preso ao nosso querer, isso não vai sair disso, né? Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos renunciar aos nossos próprios planos, né? E seguir os projetos do nosso Senhor. Cristo precisa ser o nosso condutor. Nós temos que estar submetidos a Cristo, ao seu querer. É muito importante. E o campo ajuda a nossa purificação, a nossa santificação. Mas também temos que lembrar que o campo traz muito trabalho. Eu que estou no campo sei a dificuldade
né? Quem vive no campo, a gente às vezes se empenha muito no trabalho, e a Ellen White também nos alerta com relação a isso, né? Que a gente precisa separar o tempo para Deus, seja na cidade ou seja no campo. É muito importante. Então, agora, não tendo mais nenhuma consideração, Heloísa, minha querida, pode fazer uma consideração que seja assim breve, porque nós temos a oração e o hino final. Nós estamos nos últimos minutinhos, né? O nosso tempo já está avançando. Seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, minhas amadas, meus queridos, né? Eu vejo que isso, né, realmente é algo que nosso Deus nos orientou, né, que é sairmos da cidade para o campo. Mas eu vejo, sabe, Milene, que eu tenho me deparado com muitas pessoas, né, meus amigos aqui, né, nós estamos ainda na cidade, e muitos às vezes pensam que só indo para o campo que elas vão conseguir ter uma mudança no seu caráter. E as pessoas esquecem que essa mudança do caráter, ela já tem que começar aqui na cidade. Você não tem que ir para o campo para começar, né? E eu vejo que isso tem gerado uma ansiedade, né? E muitas pessoas que eu tenho me deparado com elas porque procurar uma terra no campo não é fácil. Não é fácil você encontrar aquilo que Deus quer, né? Devido à distância, do que a terra te oferece, né? Então, a procura, né, por uma terra é bem complicado. E isso tem gerado ansiedade em muitas pessoas, né? Porque elas pensam assim, se eu não for para o campo, como que o meu caráter vai ficar próximo do caráter de Deus? Não, meus amados, enquanto isso não acontecer, né, enquanto você não encontrar a terra, é aqui que você tem que começar a moldar o seu caráter, né? Então, essa é a minha consideração. É isso mesmo, Heloísa. A gente tem que buscar onde estamos, né? Seja onde for. E quando nós estamos nessa busca, o Senhor vai abrindo os caminhos para estarmos onde Ele quer que estejamos, né? Essa precisa ser a nossa confiança, a nossa fé. Ô, Milene? Oi? Eu posso ler uma frase de eventos finais? Claro, minha querida. Por Obrigada. favor. Só para ajudar aqui no que nós... realmente tem muitas pessoas preocupadas, né, com comprar. Como a Heloísa falou, é muito difícil mesmo para a gente saber para onde iremos. Então, eu vou ler aqui o que o Senhor diz. Qual é a resposta para nós? O Senhor gostaria que o seu povo olhasse em torno de si e adquirisse lugares humildes, não dispendiosos, como nos centros para o seu trabalho. E de tempo em tempo, lugares maiores virão ao seu conhecimento, os quais eles poderão comprar por preço surpreendentemente baixo. Então, para nós, o Senhor sabe que é difícil, e é para nós, o que Deus está dizendo aqui para nós, nós temos que estar em comunhão, e olhar para o nosso, é muito claro aqui, dizendo para nós estarmos em comunhão com Cristo, olhar ao nosso redor, que Cristo vai mostrar para nós lugares com preço surpreendentemente baixo para nós comprarmos. Obrigada. Eventos finais, página 58. Obrigada, minha querida. Muito pertinente, muito obrigada. E realmente, além disso, nós temos também as situações de que, assim, existem irmãos que precisam de ajuda para cuidar, né, da propriedade, mas muitos irmãos não se submetem a ir sem que tenham altos salários. Isso é uma triste realidade, né? Às vezes você procura um caseiro ou coisa assim, e se a pessoa quer ir para o campo,
dividir o trabalho, dividir o alimento, o que a gente conseguir vender, dividir o retorno, né, financeiro, coisas do gênero, mas as pessoas nem todos se submetem. Eu e meu marido, nós temos enfrentado algumas dificuldades nesse sentido. Mas, enfim, Deus à frente de tudo, temos que colocar tudo em suas poderosas mãos, né, confiantes nele. Agora, vamos para a oração final, e eu quero convidar a Graça. Heloísa, você está com a mãozinha levantada, é para complementar alguma coisa, minha querida? Desculpa, eu vi agora. Não, é porque eu esqueci de abaixar, desculpa. Imagina. Graça, minha amiga querida, você pode orar para nós? Bom dia. Sim, vamos ficar de joelhos, Oremos então. Querido, amado Senhor, nós queremos te agradecer por esta mensagem que o Senhor nos concedeu, pelas considerações, os testemunhos que aqui foram dados, que renova, Senhor, em nós a força, a disposição de te buscar, Senhor, e fazer somente aquilo que o Senhor nos aponta como sendo o certo, como sendo o melhor para as nossas vidas. E queremos, ó Deus, te agradecer, porque o Senhor tem direcionado o seu povo, tem dado luz suficiente, Pai, ao seu povo, para que nós possamos ter aqui nesse mundo, Pai, um direcionamento e coloquemos os nossos pés em lugares seguros até que o Senhor venha nos buscar. Então nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos pelo cuidado do Senhor conosco. Então queremos te pedir, Pai, que o Senhor conceda-nos, ó Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, que é a nossa maior necessidade, porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Senhor Deus Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que nos dá discernimento, Pai, seja no campo ou seja na cidade, para fazermos a vontade do Senhor, para escolhermos, Pai, aquilo que te agrada. Precisamos, ó Deus, estarmos atentos à voz do Senhor, seja na cidade ou seja no campo, para escolhermos sempre aquilo, Senhor, que agrada ao Senhor e que vai nos conduzir até a Canaã celestial. Sabemos que os tempos são maus, que a vida na cidade, Senhor, ela se complica cada dia mais, e que o desejo do Senhor para os seus filhos é nos poupar dos grandes sofrimentos que virão aí, Pai, para todos os habitantes deste mundo. E queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Com certeza, Pai, assim como eu, existem muitas pessoas angustiadas porque desejam, Pai, ir para um recanto, um lugar de maior tranquilidade, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor, a hora certa, o momento certo, o Senhor também sabe que nós precisamos, desde aqui, andar contigo, para que por onde formos e onde nós estivermos, nós sejamos luz. Entregamos a nossa ansiedade, entregamos, Senhor, os nossos desejos e entregamos a nossa vontade, as nossas dificuldades, para que o Senhor Deus direcione todas as coisas e nos dê, Senhor, o poder de testemunhar para Ti, de viver fazendo as melhores escolhas. Quero te pedir uma bênção especial sobre a tua serva que trouxe a tua mensagem nesta manhã, que o Senhor continue abençoando ela, que ela possa continuar sendo instrumento do Senhor. E também te pedir, ó Deus, que abençoe todos os pedidos que foram mencionados aí no chat, que o Senhor possa estar, Pai, com cada pessoa que fez o seu pedido. Eu não consigo mencionar os nomes, mas o Senhor conhece cada uma dessas pessoas, em suas necessidades, em seus anseios, que o Senhor
Tome cada um em tuas mãos, Senhor, e responde, Pai, e abençoe de acordo com a tua vontade. Eu te agradeço pela vida da Renata, Senhor. Fiquei muito feliz, Senhor, de ouvir a voz dela e ver que o Senhor tem abençoado a sua família. Peço ao Senhor, Pai, que a tua bênção esteja sobre ela e seu esposo, que está passando por esta enfermidade, assim como eu e muitas pessoas já passaram. Que o Senhor continue abençoando ela, restaurando a sua saúde e continue usando ela, Senhor, para testemunhar de ti. Fique com cada um de nós, Senhor, com cada um dos teus filhos que aqui estiveram e os desejos do nosso coração, que se não estão de acordo com a tua vontade, Pai, que o Senhor sopra em nós o teu Espírito e nos inspira, Senhor, a seguir somente aquilo que agrada ao Senhor. Nos dê um dia feliz, por uma semana abençoada na tua presença, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Foge, voz para o monte, ó pecador sem perdão. Busca perdão junto à fonte que está a jorrar. Lá fluirás pastos santos, lá findarão os teus prantos. Olha no céu os encantos e vem a Jesus sem tardar. Oh, vem a Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador. Hás de gozar doce calma junto do teu Salvador. Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Não fiques, pois, vacilante. Ó, vem a Jesus sem tardar. Ó, vem a Jesus sem tardar. Amém. Amém. Um beijo bem grande, um bom dia para todos. Foi muito bom ver Renata aqui, Aline. Muito bom. Jeane, Rutinha. Um beijo em cada um. Francisco, Pompeia. Um beijo, bom dia para todos. Bom dia, Rutinha. Bom dia, Gorete. Eu cheguei no final, vou assistir depois. Tá bom. Eu fui para a Beijão. igreja. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, a Marta. todas. Obrigada pelo convite. Deus abençoe. Eu que agradeço, minha linda. Volte todos os dias. Tá bom. Beijo.